Palavras que borbulham como refrigerante acompanha a história de Cerejinha, um jovem escritor de haikus que usa fones de ouvido para evitar interações sociais, e Sorrisinho, uma influencer tímida que esconde seu sorriso por vergonha. E é bem interessante porque, embora eles tenham personalidades bem diferentes, você vê que os dois têm inseguranças e cada um escolhe enfrentá-las a sua maneira. Isso é o máximo que eu posso dizer para não estragar a sua experiência. Eu recomendo que você assista, e se você já assistiu ou se você não se importa, bora, porque agora começam os spoilers. Cara, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que mencionar, a animação. Quando eu vi, né, o trailer, o que eu pensei? Vai ser um anime bobinho, vai ser uma coisinha besta, nada assim que vai me fazer refletir, então eu vou assistir. Eu acredito que desde que eu criei esse canal, que eu comecei a focar em trazer outros animes, a paixão de assistir anime só por diversão acabou se perdendo um pouco. Então eu resolvi fazer isso, sabe? Vou assistir alguns filmes mais bobinhos, mais bestinhas. E a animação, ela tem uma coisa bem legal. Por mais que seja aquela animação mais lavada, que não tenha tanta iluminação, tanta sombra e tudo mais, igual a animação de, por exemplo, sei lá, Kimetsu no Yaiba ou qualquer outro anime da atualidade, ainda assim é uma animação que tem muitos detalhes, sabe? É uma animação que ela não tem aquela padronização que parece quase uma animação 3D, realmente deixa claro que é uma animação 2D, mas você vê os pequenos detalhes do cenário de fundo, dos carros passando, sabe? Do quarto lá das meninas, várias coisinhas na parede, então eu achei interessante isso. Outra coisa que eu gostei bastante foi a trilha sonora. Ela se encaixou muito bem com diversos momentos, sabe? Nos momentos em que eles estão mais alegres, nos momentos que eles estão mais pensativos, a trilha sonora sempre dando aquele ar. No momento em que de repente ele vê as luzes acender na trilha de fundo, deixa ali um momento mais interessante. E cara, eu gostei também do contraste desses dois, porque você repara que em diversos momentos é mostrado que o Cerejinha, eu acredito, vou falar assim, é baseado nas coisas que a gente vê do Cerejinha, né? Essa resistência dele à mudança, que até o pai dele pergunta se ele não vai reclamar da mudança, essa dificuldade em ouvir barulhos externos, em conversar com as pessoas, o hiperfoco dele em haiku. Pra mim, vendo isso, eu vejo que o Cerejinha, ele tem traços de uma pessoa com autismo, então eu vi muito disso, sabe? Aquela pessoa com autismo. E a Sorrisinho é a pessoa que é uma adolescente que, enquanto era criança, não tinha problema com a sua aparência, virou adolescente, o dente dela avantajado começou a incomodar ela. E todo mundo, né, você aí que já tem mais de 25 anos, eu tenho certeza que se você forçar a memória, você vai lembrar da época que você era adolescente, alguma coisa que nunca te incomodou e de repente do dia pra noite começou a te incomodar. Eu sei, eu já passei por essa fase também. Mas o mais interessante que eu tava falando do contraste, você vê que o Cerejinha, ele sempre anda meio com os ombros curvados, olhando pra baixo, com fone de ouvido. E mesmo nas cenas que é dividido ao meio a tela e que mostra o Cerejinha de um lado, a Sorrisinho do outro, isso fica mais evidente ainda, que você vê ele andando pra baixo, num tom mais escuro, enquanto ela sempre olhando pra cima, sempre mais expressiva, né? E num tom mais claro. Eu até brinquei com a Rafa que eu falei, é como se o Cerejinha fosse a lua e a Sorrisinho fosse o sol, né? Como se os dois tivessem personalidades opostas, mas que se completassem. Outra coisa legal também é que a Sorrisinho era uma menina famosa, uma streamer famosa. Então ela abriu uma live, tinha muitos likes, muitas visualizações, enquanto que o Cerejinha era um garoto mais caladão e que somente a sua mãe apoiava ele. Cara, e isso é uma coisa que eu me identifiquei bastante com ele, porque assim, acho que eu já falei diversas vezes aqui, mas meus pais sempre me apoiaram com muitas coisas. É claro, tem aquela preocupação de, principalmente quando eu comecei o canal, nossa, mas meu, você tem que, no começo, você tem que trabalhar, você tem que tomar cuidado, tem que dormir direito, se alimentar direito, não ficar falando tanto palavrão e coisa do tipo. E é muito bacana, sabe? Ainda hoje, a Maria, mãe do Cerejinha, curtir, comentar. Minha mãe faz isso comigo até hoje, cara. Eu acho isso muito bacana. Então, o apoio dos pais é muito importante, sabe? No momento ali que ele tá na adolescência, ele vai acabar não percebendo isso. E pode ser que você também acabe não percebendo isso, né? Mas ter o apoio dos pais é muito bom pro seu desenvolvimento, cara. É muito bacana. O Cerejinha ainda não entendia isso, mas eu acho que ele vai acabar entendendo com o passar do tempo. E o que eu mais gostei é porque, assim, a trama não ficou só focada no romance dos dois. Claro, teve ali os momentos bonitinhos, os momentos fofinhos, mas foi um romance que foi construído, foi algo que foi acontecendo com o passar do tempo, sabe? Toda a busca deles atrás do vinil e a Masakura, toda aquela
questão deles conversando e expressando. Mesmo assim, você vê que o Cerejinha tinha dificuldade de conversar e sempre usava o fone de ouvido, mas com ela ele já se sentia à vontade para ficar sem o fone de ouvido, porque ele gostava de conversar com ela. Ela que ainda tinha sua restrição com a máscara, né, de não mostrar os seus dentes pra ele, apesar de que ele tinha visto, mas ela não entendeu o que ele falava, aquilo, né, ele olhava pra ela e falava, aparelho, que ele estava calculando as sílabas pra ver se encaixava num haiku e tudo mais. Então ela não entendeu, por isso ela sempre tinha aquela coisa de vergonha. E cara, eu achei muito fofo o poema, né, a Masakura, gosto das folhas que você escondeu. Eu achei muito fofinho ele percebendo que ela tinha esse trauma do dente, né? E por isso que ela não sentava para comer com todo mundo, por isso que ela fingia que estava sem fome e tudo mais, e estava sempre com a máscara. E sobre a questão do vinil, eu achei muito bacana, né? A trama girar em torno de encontrar o vinil. Eu sou de uma época em que o vinil ainda existia, né? Ainda era fácil de você encontrar vinil. Hoje em dia é uma coisa mais de colecionador. Eu tenho os meus vinis aqui guardadinhos ali, antigamente ficava exposto no quarto, agora eu deixo guardadinho. E cara, vinil é uma mídia muito sensível. Quando eles acharam o vinil, eu falei, nossa, que da hora, finalmente acharam o vinil. A hora que a Sorrisinha pega o vinil e fala, ele está meio torto. Na hora eu já falei, puta que pariu, ela vai tentar arrumar isso e vai quebrar. Dito e feito, cara, deu uma dor no coração que eu fiquei pensando se fosse um dos meus vinis. Eu falei, nossa senhora, que dor, dói. Mas assim, eu já saquei o plot na hora ali, porque quando ela virou o vinil, eu falei, nossa, bacana, ela quebrou. E aí mostrou de novo a cena lá do centro geriátrico. Eu falei, opa, esse relógio aí, ó, olha só, rapaz, o vinil tava aí o tempo todo como relógio. Quem nunca fez um relógio de vinil, né? Eu mesmo já fiz bastante, eu acho que até na casa dos meus pais tem um, se não me engano. Senão eu vou mandar fazer um novo, acho que tinha um do Ozzy, enfim. Mas é bem bacana, relógio de vinil, fica bem bonitão. E na hora que eu vi, eu falei, olha só, então o relógio tá aí, eu quero só ver como eles vão chegar. Mas não é aquele anime de grandes mistérios, de nossa, vamos acontecer. Não, é uma coisa bem simples, olha só. Isso aqui me lembra alguma coisa. É o nosso relógio. Putz, resolvido. E eu gostei da parte final, porque assim, os dois têm as dificuldades dele, né? Ela de mostrar o seu sorriso, porque ela tem vergonha dos seus dentes de Mônica, e ele de falar em público. E aí ela faz a transmissão, mostra lá o flashback do Sr. Fujiyama com a esposa Sakura. Achei muito fofinho, muito bonitinho. Quando ele sobe, que ele começa a se declarar, eu gostei dessa cena porque você vê que as pessoas voltaram a atenção para aquilo que era relevante para elas, né? Na hora que ele começou a falar, os fogos começaram. Todo mundo virou e começou a olhar os fogos. Ela continuou olhando para ele. Ele continuou olhando para ela. E o Sr. Fujiyama continuou olhando para os dois, porque ele via ali repetir a história dele e da esposa dele, sabe? O ciclo se repetia. E o que me faz pensar que esse foi o pensamento do Sr. Fujiyama é justamente no final, quando tem um flashback, mostra que tá ele e a esposa sentados e o vinil tocando. Na cena pós-crédito você tem o vinil na mesma posição, com o chão todo riscado e a sombra da Sorrisinho e do Cerejinha se beijando enquanto os fogos estouravam de fundo. Então o ciclo se repetia e o vinil continua. Cara, eu gostei bastante da música também, né? Eu não sei o nome da música, depois eu vou pesquisar pra adicionar ela na minha playlist. Eu gostei muito, achei muito bacana. Foi um anime que, assim, eu acho que se eu tivesse visto ele numa época de adolescência, eu ia gostar muito desse anime. Talvez ele acabasse sendo um filme que ia mudar a minha vida. Mas agora, vendo isso, eu achei legal porque ele relembra de coisas, sabe? Eu acabei vendo esse relembrando de coisas que eu nem lembrava. Falei, nossa, cara, realmente, eu passei por essa fase. Eu era uma pessoa que, assim, eu tinha dificuldade de conversar, eu sempre fui muito tímido. E uma das formas que eu achei pra encontrar minha timidez foi piadas, brincar, me divertir, fazer piada, ser o bobão da turma, porque era uma forma de eu interagir com os outros e de estar ali. Mas eu estava nos ciclos, mas eu não pertencia ao ciclo, sabe? E isso é uma coisa que até hoje ainda reflete, né? Você vê, tipo, sei lá, eu vou em vários lugares, mas eu não me sinto pertencente a alguns lugares, né? Esse senso de pertencimento. Mas quando eu tô com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me conhecem, com as pessoas que sabem dos meus monstros, das minhas dificuldades, das minhas falhas, e aceitam isso e não tentam me mudar, com essas pessoas eu sou eu mesmo. Com essas pessoas eu consigo me sentir bem. E foi exatamente isso que eu vi no caso do Cerejinha com
a Sorrisinho e da Sorrisinho com Cerejinha aqui, eles podem ser eles mesmos, sem julgamento, sabe? Então eu gostei bastante, achei muito fofo. É um anime que eu não esperava nada e me surpreendeu, eu gostei bastante. Recomendo que você assista. E se você já assistiu, comenta embaixo aí se você curtiu ou não curtiu, o que você achou, se você esperava mais. E deixa a sugestão também de um outro filme de anime aí pra eu assistir e trazer os comentários aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui do meu lado mais 2 vídeos pra você assistir e a gente se encontra no próximo vídeo então, hein? Até lá!